Aí chega logo de uma vez, mas claro, isso é para as pessoas que sofrem de ansiedade como eu, né, que acham que se tem que enfrentar alguma coisa, vamos enfrentar logo. Não gostam de ficar naquele blá blá blá, sabe? Doutor Maia chegando na área aqui com a gente, nesta manhã linda de 23 de novembro de 2024. É isso mesmo, né? Sempre esperando a chegada do nosso mestre aqui, nosso psiquiatra, nosso psicanalista, nosso ser humano acima de tudo, né? Que tem uma noção, um olhar para a humanidade que tira um pouco essa sensação que a gente tem de que estamos lidando com um monstro. Outro dia uma pessoa estava reclamando. Alô, Beatriz. Alô, doutor Maia, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Beatriz. E tu? Eu tô aqui como Deus quer. Cheia de contradições. De novidades? Não, contradições. Contradição. Contradição. Olha, eu acho que eu nunca passei por um período tão assim, sabe? Cheia de contradições. Questionando uma série de coisas. Contradições. Não. Senão daqui a pouco eu vou estar fazendo terapia ao vivo aqui com o senhor. Tá bom. Né? Daqui a pouco eu vou começar a fazer uma terapia ao vivo. O que eu quero fazer é uma terapia com a vida aqui com os nossos amigos. Então eu quero chamar os nossos amigos para questionarem aqui o doutor Maia. Exato, isso, levantar questões. Isso, questionar o doutor Maia e nos ajudar aqui a abrir o leque, né? Exato. Abrir o leque desse momento tão anormal dentro do novo normal, né? Tá? É um novo normal. Lembra, doutor Maia, quando nós estávamos começando aquela, como é que chama? A Covid, e que daí todo mundo foi para dentro de casa, e que daí as pessoas começaram a dizer que nós iríamos sair melhor de lá, que o ser humano sairia melhor daquele período. Isso. Nós iríamos evoluir e tal, e não aconteceu isso, pelo contrário, né? Não, todo mundo saiu correndo da caverna, né? Todo mundo meio louco. Que coisa séria isso. E agora estão dizendo que em 2025 vem outra pior. Né? Eu digo, não, outro bicho papão não, né? Se tiver que chegar, chega, mas não. E sempre tem uma sugestão negativa em andamento, né? Pior. Uma reedição do fim do mundo constante, né? Aqui a Berenice diz assim, ó, bom dia. Os espiritualistas estão preconizando para 2025 um apagão de 3 a 4 dias de internet e energia elétrica devido às tempestades solares e devido à manipulação humana. Mas dizem para não se ter medo, só recomendam para se ter um pouco de dinheiro vivo em casa. Pois são posições alarmistas, né, que de certa forma estão fazendo as coisas ficarem assim, tipo chamar atenção, né? Eu não tenho muito o que dizer, mas eu largo um alarme, né? E assim vai, um atrás do outro, e a gente vê, né? Te lembra quando começou a passagem do milênio, né? Começou 2000, o fim do mundo estava assim programado, né? Totalmente. Depois 2012 também, programado o fim do mundo. Agora 2025. E agora 2025 e até eu vi que tu já programou para 2030 um super asteroide explodindo a Terra, né? Ninguém sabe o que é. É da NASA, isso aqui não fui eu, foi a NASA. Eu só tô reproduzindo. Que Exato. tem um corpo que ainda não foi bem identificado o que é. Não é assim, é isso, é aquilo. É uma massa que está se deslocando em direção à Terra, numa velocidade não sei quantos 1000 quilômetros por hora. E que deve chegar por aqui em 2030. E como a galáxia tem mais ou menos 100 mil anos-luz de tamanho e 50 mil anos-luz de diâmetro,
já deu para identificar que ela está vindo na direção da Terra. Olha só, né? É impressionante, doutor Maia, quando a gente ouve qualquer coisa, tipo assim, dessas. E como é que eles conseguem detectar com tantos detalhes? Geralmente eu duvido. A minha Eu acho que vem cabeça para a duvida. zona, talvez o corpo esteja deslocando para a zona onde estaria o sistema solar, né? Mas tu imagina uma galáxia com esse tamanho, né, de 300 bilhões de estrelas e 50 mil anos-luz de diâmetro e mais 100 mil de comprimento, é uma galáxia só, né? A outra próxima de nós, que a gente vai se chocar com ela, mas é interessante que quando dizem se chocar, os espaços são tão grandes que apenas se misturam sem quase nenhum choque, de tanto espaço que tem entre os corpos, né? Uhum. Então, a gente fica assim, vai se chocar, até parece assim que é uma batida assim de uma mão com a outra, vai ser uma explosão. E na realidade, como os espaços são assim gigantescos, eu passo quase sem bater em nada, né? Mas o trabalho de dizer vai se chocar, já imagina um choque frontal, né? A gente tem aquela ideia quando a gente bate com o pé na quina, Exato, né? exatamente. E Ó, já pensa que é uma coisa dramática, que vai doer pra caramba, que todo mundo vai morrer, porque me fizeram a seguinte pergunta. Beatriz, se chegasse aqui uma nave com seres de outras galáxias, tu acha que eles viriam em paz? Eu respondi que não, eu acho que não. Eles não iam viajar não sei quantos milhões de quilômetros para fazer um converscote aqui e tomar um cafezinho. Eles devem ter algum objetivo para chegar até aqui. Talvez o mesmo objetivo da gente para saber se tem, né, alguém e tal, não sei o quê. Mas eu não acredito, assim como disse o Stephen Hawking, né, que não, como é que ele falou? Não fiquem, tipo assim, chamando muito extraterrestres, porque eles vão agir conosco como os espanhóis, como os europeus agiram com os moradores das Américas quando chegaram até o continente. Eles vão chegar em busca de alguma coisa e quando chegar lá eles vão matar quem ocupa para poder se apossar daquilo que tem, né? Pois é, mas aí é até uma descaracterização da nossa evolução. Porque o que nós fazemos hoje, com a nossa evolução, vamos dizer assim, ética e moral que se tem hoje. Se sabe que na zona essa da floresta amazônica, Venezuela, todos esses lugares onde tem grandes florestas, Bolívia, tem N tribos não contatadas. Então, na nossa ética e moral, se eu vou na direção de uma tribo dessas, eu não vou lá explorá-la, matá-la, a não ser a parte mais negativa nossa, que seria a exploração de ouro, essas coisas assim. Mas o nosso grupo maior, ético-moral, respeita essas civilizações ou culturas menos evoluídas. Então, a suposição é que uma civilização que tem a capacidade de deslocar no espaço em busca de outros planetas e tem essa tecnologia, eu espero um nível ético-moral pelo menos um pouco melhor que o nosso, né? E não pior. Eu já estou numa fase mais deprimente, eu já não tenho essa. Eu não Pois espero é, mais porque isso. sim, mas tu vê que se nós, apesar de toda essa malandragem, sacanagem que nos habita, a gente tem uma linha ético-moral avançada de entender que civilizações ou culturas mais arcaicas devem ser respeitadas, a gente discute até na sociedade racismo, xenofobia, tudo mais, indicando que tem uma parte da sociedade que é respeitosa e abre campo de entender cada problemática. Agora, quando fala em alienígena, parece que vem um grupo lá altamente tecnológico para matar todo mundo e pegar a Terra como o quê? Interessante, né? É Eu vejo outro tipo assim. de elucubração, né? Eu não consigo ver assim É? como assim um monte de homenzinhos verdes bonzinhos e tal, não consigo. Eu acho que é Pois é. fase, né? Eu tô numa fase que eu acho que se Não, eles chegarem, eles vão chegar aqui
eu quero o quê? Eu quero tal coisa. Então, quem é que está na frente? Tal, tira da frente, vamos lá pegar. Pois é, mas se tu vê uma ficção científica, uma nave Enterprise, Viagem nas Estrelas, nós fazemos parte de um conglomerado galáctico onde exploramos novos mundos e respeitamos nessa ficção científica todas as civilizações menos adiantadas. A ordem principal, não se aproxime de culturas menos evoluídas, porque você polui essa cultura e não deixa ela evoluir normalmente. E aí tem os Klingon, tem os vulcanos, tem os humanos, tem os outros, É uma ficção científica que tem uma moralidade fantástica frente ao que nós estamos falando agora, né? Uhum. Então, tu vê que eu sou muito mais utópico, né? Eu acho que quanto mais cientificamente tu cresce, hipoteticamente, a ética e a moral de respeito à vida aumenta. Até nós não estamos salvando os animais com retiros, protegendo os elefantes, as girafas, os rinocerontes, porque tem uma turma nossa que está sempre caçando e tentando extinguir. E, ao mesmo tempo, essas zonas mais ricas, vamos dizer, ou cooperativas, ou, enfim, qualquer nome que tu dê, carregam dinheiro para proteção de espécies, de manter a nossa vida o melhor possível, né? Uhum. Pois é. O fato é que nós dormimos e amanhecemos com o bicho-papão no nosso calcanhar, né? Está Mas o sempre. bicho-papão o bicho-papão está dentro. Até esses dias eu estava na tua antiga rádio, eu estava, ela dá muita informação, então quando eu vou para o consultório eu ligo a Pampa, né? Sim. E aí o Luigi, né? O Luigi é aquele repórter que responde tudo. Eu acho que ele é historiador, é religioso e tudo. E aí um ouvinte pergunta, Luigi, eu fiquei perplexo, eu li a Bíblia e vê que Deus criou o mal. Como é que pode isso, Luigi? Aí o Luigi diz, olha, como Deus criou tudo, ele criou também o que não é tudo, que é o mal, que é a sombra, que é isso, que é aquilo. E o Luiz então começou a tentar explicar que Deus, ao criar o nosso mundo, também criou o mal. E aí o ouvinte não entendia assim, não, mas o mal é contra Deus, então não pode ser ele. Olha, a situação ficou complicada, né? E aí eu me lembrei de Santo Agostinho que dizia, se eu for para o inferno, lá encontrarei Deus. Porque o mal e o bem estão altamente interligados. Uhum. Olha só, né? Já começa uma coisa paradoxal filosófica, né? Então, o bem e o mal estão dentro de nós. E aí? Como é que eu É, separo o bem do mal? daí que daqui a pouco as pessoas vão começar a sair realmente daquela ideia das igrejas de que nós temos alguma entidade totalmente boa, que ela é separada daquela outra entidade que é totalmente má, e que somos nós que escolhemos e não sei o que e tal, e as pessoas vão começar a questionar tudo isso, né? É o que a gente Então, conversou outro dia dos desigrejados. Daqui a pouco as pessoas exatamente. saem dessa ideia utópica de uma bondade inenarrável e uma maldade incontrolável. De que existe só mesmo é um ser humano fazendo coisas que são inacreditáveis, né? Então, tu tem que, cada vez de novo, a gente começa a voltar para nós mesmos, né? Então, aí, como eu sempre digo, assim, se eu sou extremamente crítico do mundo lá fora, que o demônio são os outros, eu nunca, nesse nível de certeza que eu tenho de que o mal está lá fora e nos outros, eu nunca me coloco numa posição, mas os outros quem são? São eu ligado aos outros, porque se os outros são tudo isso, por que eu sou essencialmente bom? Quer dizer que eu sou maravilhoso e os outros não prestam. Quem sabe eu olho para mim e vejo qual é o lado meu bom e qual é o meu lado mau. Uhum. E a minha crítica, então, para fora é uma forma de não me criticar e não enxergar em mim algum mal, mas
O mal está sempre no outro lá fora. Então começa a haver uma visão interna de autoanálise de que se o mundo é mau, eu sou o mundo, então eu também sou mau. Mas o mundo é bom, então eu também sou bom. São duas posições antagônicas que... Aí tu sabe que eu me lembro do pêndulo como é o nome dele? Foucault. O físico famoso, o Pêndulo pêndulo de Foucault. Não é Foucault, é o outro, é o físico antes de Einstein. É o pêndulo de 5 bolas. Eu acho que tu deve lembrar. É aquele que tem em cima das mesas dos escritórios, né? 5 bolinhas. A bola do meio seria o meu centro interno. E as oscilações do lado direito e do lado esquerdo, quando eu pego uma bola e atiro ela Aqui está escrito pêndulo de Newton. Pêndulo de Newton, exatamente. Isso. Eu tinha até esquecido o nome do Com Newton. 5 bolinhas. 5 bolinhas. Eu deveria... A vida, vamos dizer, sempre tem 2 lados. Então eu posso dizer o bem e o mal. Então, quando eu puxo uma das bolinhas e largo, ela bate nas outras e atira do outro lado longe e volta até... E se tu olhar a bolinha do meio, ela se equilibra o tempo todo. Ela está assim, pouco se mexendo. Hipoteticamente, esse centro seria eu, no fundo, lidando com a realidade lá fora, que sempre tem 2 lados. Um lado bom, um lado mau. Um lado certo, um lado errado. E a capacidade de eu estar parado e manejando essa... Porque aquilo ali foi usado para ver os deslocamentos de forças, né? Baseado no Newton, que foi o primeiro físico importante, antes de Einstein, que era uma forma de ver a ação das forças interagindo entre si. Mas psicologicamente, se eu usar como metáfora, a bola interna, ou a bola do meio, seria a minha capacidade de aprender com a experiência, que eu estou sempre dentro de 2 forças opostas e, de certa forma, de batidas o tempo todo, que na linha das bolas é energia, mas na linha da nossa experiência são experiências de gratificação e experiências não boas de decepção. Então, este é o nosso mundo, de certa forma, de batidas o tempo todo. Mais ideia de que eu participo das bolas. Está dentro de mim também, né? Mas tu vê que é difícil. A minha tendência é sempre eu ter um caminho que é o correto, certo, que seria da igreja, como tu disse. E os desigrejados seriam aqueles que não acreditam mais numa direção única e se abrem a novas perspectivas, então, de curiosidade, de leitura, de pensamento e de entender essas jogadas duplas aí da vida, né? A nossa amiga Rosane, ela diz: bom dia, Dr. Maia e todos os amigos, uma indagação. O maior desafio do isolamento da pandemia de Covid foi o encontro com nós mesmos? Essa indagação é para tentar entender o momento ansioso que o planeta enfrenta, pois tenho a sensação de uma falta de paciência com tudo. Pois é. Então, essa pergunta fecha com o que a gente está vendo. O que é falta de paciência? É eu e não entender a complexidade da experiência. Por isso que certos autores dizem que a gente tem que lidar com hipercomplexidades, quer dizer, o tempo todo coisas mutantes que vão mudando e que eu tenho que estar atento. E dentro da paciência e impaciência, que é também uma linha dupla, eu consegui me situar o mais possível dentro do meu entendimento, abrindo um campo onde eu me dou conta de mim e me dou conta do outro. Porque se eu não me dou conta que eu participo desse mundo e formo esse mundo, parece que o mundo é ruim, que está tudo errado, que não devia ser assim, que devia ser como. E aí a sensação é que eu estou certo, que eu vejo de um jeito que está tudo então errado, porque a minha visão é a visão mais importante e mais clara da realidade. Quando na realidade eu estou igual ao mundo que eu vejo como difícil.
como ela falou, falta de paciência. A paciência e a impaciência estão sempre juntas. Quando eu Isso estou não. numa crise, Uhum. o que eu devo ter se eu tiver a paciência, né? A capacidade negativa, sim, é lidar com incertezas, dúvidas, indeterminações, esperando uma solução mais criativa, uma intuição, uma imaginação para resolver um problema complexo que está me abarcando naquele momento e me deixando mal. Eu que tenho, e não culpar alguém. A tendência é sempre culpar lá fora. Eu sou pobrezinho, coitado de um mundo que não tem saída. Ele tem que ser destruído. Pois é. Mas é que essa impaciência, ela tá mesmo, assim, a gente observa até pessoas que tradicionalmente eram pessoas mais pacienciosas e que elas estão, parece que tem sabe quando todo mundo tem seu limite, né? Cada um de Tem. nós tem aquele limite. Então tem pessoas que são faísca curta, tem outros que são faísca mais ou menos e tem outros que são faísca longa. Aquela pessoa que custa se irritar com qualquer coisa. A pessoa já é meio zen, assim. Agora, hoje Então, em dia, tá difícil de encontrar uma pessoa que tenha essa faísca mais atrasada. A maioria tá meio e pior, né? Os que estão com faísca adiantada, eles estão explodindo ônibus, eles estão matando, eles estão, sabe? Estão entrando assim no vamos destruir tudo, então. Acabou. sim, pessoas que não sabem lidar com a agressividade e querem destruir tudo aquilo que não conseguem entender. Aí a gente entende que são terroristas, os motivos da guerra, a inimizade levando à guerra. Então, eu estou querendo, sempre que eu levo para esse lado que o mundo não tem solução, eu levar para dentro de mim, porque esse mundo sou eu também. E se o mundo não tem solução, eu também não tenho solução. Nós estamos com cada vez mais possibilidade de entender complexidades do mundo. E um mundo aberto como esse, em que os códigos ético-morais estão altamente flexíveis e que eu posso ser o que eu quiser e abrir caminho aonde eu quiser e uma liberdade fantástica, eu posso ficar ansioso com isso e não entender bem que há uma mudança, vamos dizer, ligada a mudanças aos conhecimentos tecnológicos, internet, capacidade de comunicação muito instantânea e aberta, saber tudo o que está acontecendo no mundo, pode me deixar perturbado, mas ao mesmo tempo eu tenho que me dar conta que isso é uma condição do mundo criada pelo próprio mundo que somos nós. Então eu tenho que ficar atento e querer voltar para um mundo onde eu sou feliz, onde tudo era bonito e quietinho e calmo, e que as famílias funcionavam daquele jeito de 3 gerações e sempre um. O mundo mudou completamente, então eu tenho que mudar junto, porque senão eu fico arcaico e ansioso. Sim. Eu fico perturbado, porque eu não consigo entender, mas vem cá, por que está havendo tanta mudança no mundo? Que os progressos tecnológicos estão abrindo campos antes indescritíveis para nós. É quase nós. No mundo como o nosso, se eu trago um índio lá da floresta amazônica e largo uma cidade como São Paulo, é capaz dele enlouquecer. Por quê? Porque ele não tem nenhum preparo para ver a dimensão de uma civilização, de um adiantamento como a nossa. E o que é Ele não tem, diferente, né? ele Porque não tem, assim, ele não tem base cultural para absorver. aham. Então, realmente, eu também não tenho essa base, porque eu estou nessa cultura absolutamente nova e mutante, e eu me sinto, às vezes, como um índio perdido na Avenida Central de São Paulo, na Sim. Avenida Paulista. E o interessante é que na contrapartida, se tu pegar uma pessoa que viveu desde que nasceu na Avenida Paulista, viveu dentro desse contexto e jogar lá no meio da Amazônia, essa pessoa também, ela simplesmente surta,
Porque ela não vai Não, saber o que fazer. até pode ser o contrário, porque se eu saio da Avenida Paulista e vou para o Rio Amazonas, eu posso ter um diálogo com a natureza que eu estou sentindo falta, né? Me sentir assim, próximo de Deus, ou ter uma vivência mística, Tá, mas sem aquela saber maravilha da aonde, floresta. não saber É? aonde fica, não saber o que comer e tal, é uma pessoa especial, né? De Não, mas eu noite, aquele digo, barulho da floresta. Agora eu lembrei aqui, né? Tu imagina, tu sai do teu apartamento e de repente tá no meio da floresta e tem o não, teu mas é encontro que, especial com Deus e aí chega de noite, tu tá sentado debaixo de uma árvore com aquele barulhão todo da floresta. Como é que fica esse encontro, né? sim, mas tu vê que são experiências que eu já estou, se eu sou um cara que mora na Avenida Paulista, eu tenho uma noção de mundo em que eu me adapto rapidamente a um lugar assim extremamente natural ou completamente diferente da Avenida Paulista, porque eu tenho capacidades intelectuais e de racionalidade afetiva de mudar de ambiente e ir me adaptando rapidamente ao novo ambiente. Bah, eu também não. Mas, mas E- uma Eu, pessoa eu que não venha assim, saberia. Eu ia entrar em pânico. não, tu ia achar maravilhoso. Né, nos Ia, primeiros 20 minutos. Aí depois, na primeira página, não, né? depois tu ia para a beira do barco, olhar aquela floresta maravilhosa, aquele rio maravilhoso. Depois tu era chamada para comer um bife de pirarucu. E assim tu É, ia, eu não te sei, doutor adaptando e Mike. dizendo, não volto mais para a Avenida Paulista. Pois é, né? Pois é, eu acho que essa talvez seja a característica mais interessante do ser humano, é essa coisa da adaptação, né? Exato, nós estamos muito capazes de se adaptar. Porque a complexidade que nos habita é enorme, mas eu tenho que me dar conta que ela aumenta sempre à medida que uma civilização cresce como a nossa e abre campos novos a cada momento. A gente diz que a cada 5 anos tudo muda. Daqui a pouco tu tem um robozinho andando dentro de casa conversando contigo, tem tudo isso em andamento. Então, essa capacidade de adaptação é que deve ser colocada como um caminho para que eu mude e possa mudar rapidamente de opinião. Até me lembrei da nave Enterprise, eles tinham o chamado holodeck, que é a realidade virtual tão maravilhosa que o cara está na nave voando dentro da galáxia, lá, bilhões de quilômetros de distância da Terra, e ele abre o holodeck e tu tá numa praia do Havaí. Tá. Porque a vivência é da realidade virtual. Tu tá Sim, dentro. aham. E isso dizem que nós estamos nos aproximando cada vez mais do confronto com a realidade de que nós vivemos uma. Como é que é? O tal da O Matrix, né? Que a Matrix, gente, uma que a realidade gente vê virtual. isso, que a gente, na verdade, nada disso que eu estou vendo, fazendo e acontecendo aqui existe no mundo concreto real. É tudo coisa da minha imaginação. Sim, mas é que o dizer isso é uma coisa assim irracional que não tem nenhum tipo de vivência afetiva nem de realidade. Apenas eu estou conversando contigo uma crença que existiria vários tipos de realidades a partir da nossa, ou dimensões. Mas isso é uma informação racional que não mexe nem um pouquinho comigo, porque eu não tenho condições de ir para esse lugar. As vivências de realidade virtual estão recém começando. Daqui a pouco a gente vai falar com hologramas, que são avanços tecnológicos. Mas isso, por enquanto, é informação racional, sem nenhuma vivência afetiva ou de eu poder sair da minha tridimensionalidade para uma quarta dimensão. Isso é apenas teórico. É uma informação que eu posso conversar contigo sobre isso. Sim. Mas não mexe nem um pouquinho com a minha existência aqui na minha casa, no meu lugar. Sim, até porque o feijão que eu vou fazer daqui a pouco, eu posso pegar ele na mão, sentir, né?
Exato. A fome que eu sinto ecoa no meu estômago, me dá dor. Quer dizer, a gente tem uma sensação de que é tudo real. Porque, na verdade, tem muitos físicos hoje que estão falando que nós vivemos uma simulação. Né, Sim, mas aí eu digo, o físico diz isso, eu fico, que bonito isso que tu diz. Como é que tu prova isso? Matematicamente. Mas ainda não temos tecnologia para fazer essa passagem. Bom, então é informação. Informação é eu saber que existe, mas não me toca em nada, a não ser no medo que eu posso ter de que essa informação me deixe meio assustado. Então, a informação que vai acontecer uma doença daqui a 3 anos, ou vai cair um asteroide, ou coisa assim, me deixa com medo aqui e agora. Então, isso não faz bem para mim, a não ser que eu tenha capacidade de dizer mais uma informação negativa de alguém que quer chamar atenção e dizer que os caminhos são esses. Aí, então, é uma igreja que está querendo que eu acredite num isso. distúrbio. Né? Seria a ciência uma nova religião. Exato. E aí eu tenho que acreditar nela? Não, eu me informo. Como é que tem aquele canal Story, por exemplo, como funciona o universo? Ali tu tem tudo isso que tu disse aí, em séries constantes que vão... Até tu falou numa explosão de uma supernova, é o terceiro nível de estrelas. Eu vi um filme deles que diz assim que a produção de elementos pesados só aparece em estrelas de terceira geração que, ao explodirem, produzem, então, substâncias mais pesadas como o ferro e o ouro. E aí o cara diz ali assim que nessa explosão que eles detectaram na Via Láctea, à distância, a explosão gerou provavelmente uma quantidade de ouro do tamanho da Terra. Olha só, se a gente pudesse pegar essa pedrinha, esse planeta ouro e trazer para perto. Pegar essa pedrinha aí para... eu vi uma chamada, mas não fui procurar notícia, dizendo que a NASA detectou uma pedra que faria com que todos os habitantes do planeta Terra se transformassem em bilionários da noite para o dia. Do tamanho... Sim, deve ter asteroides de ferro puro, de manganês, de todos os elementos, e outros de ouro, prata. De diamante, né? Diamante. Diamante parece que tem um aí, que é... Tem, dizem que tem tudo demais, né? Porque nessas explosões, então, de terceira geração, é que eles conseguem, nessas explosões, produzir os elementos pesados da tabela periódica, né? Que são esses metais mais cheios de complexidade de nêutrons e prótons. Né? Então, tu imagina a produção das estrelas aí de metais pesados e do ferro que agora aqui está no nosso celular. Né? Sim. E mais ainda também diz que o nosso corpo tem ouro, e aí o dia que descobrirem vão começar a garimpar. Então, quer dizer, graças a esse funcionamento catastrófico do universo é que nós estamos aqui, né? Pois é. Esse caos que é permanente e essas dúvidas permanentes é que nos transformam talvez na única espécie mais inspirada do universo, né? Porque a gente tem tantas... eu não consigo mais parar e dizer, isso aqui é assim. Então agora eu já descobri, não tenho mais, eu tô flutuando, né? Mas então tu vê, tu estás dentro do que um filósofo fantástico, que é o Immanuel Kant, diz: a gente avalia a racionalidade de uma pessoa pela quantidade de incertezas que ela é capaz de manter sem uma ação de buscar certezas absolutas. Olha o paradoxo. Quanto mais incertezas eu tenho, mais capacidade intelectual eu tenho de crescer e entender a complexidade do mundo. Quanto mais certezas eu tenho, mais limitado eu sou. Mas todos nós queremos certezas o tempo todo, né? Sim. É porque aí dá segurança, né? E é o que a gente menos tem nos dias de hoje, é a questão da segurança. Pois é, mas tu vê, se eu ganho segurança e lido com um mundo que é, segundo, caótico. primeiro, o grande físico, que é o Einstein.
relatividade, depois o outro físico, da física quântica, impermanência, mutação constante, eu fico muito mal, porque a minha certeza está sempre sendo testada como incerteza. Uhum. Aqui daí, diz aqui o nosso amigo, né? Mas diante de tudo isso, e se um dia nós chegarmos à conclusão, mesmo individual nessa procura, de que tudo é mentira, nada é verdade, que nós estamos absolutamente sós no universo, o que restará então para descobrir? Vamos Sim, mas nos olha, autoeliminar? hein? Vamos o quê? Nos autoeliminar? Não, isso aí é uma posição também filosófica, ligada à Catastrófica. incerteza. Uhum. Por que ele fica pessimista na linha do conhecimento? Quanto mais conhecimento eu tiver sobre as incertezas, mais eu avanço na capacidade de entender uma complexidade. Porque se eu tenho certeza, eu tenho uma religião que eu sigo ali à risca e não falho nunca para manter uma certeza e não entrar na ansiedade da incerteza. Se a minha capacidade racional é avançada na medida que eu lido com incertezas, eu cada vez tenho mais possibilidades de entender a complexidade do universo e gostar de mim como alguém que está sempre aberto ao conhecimento, até eu perder a vida. Mas eu, durante a minha vida, estou sempre inquieto, querendo saber mais e com certezas de me sentir bem comigo mesmo nessa busca curiosa, e dificilmente eu vou querer desaparecer. Eu vou viver até o último dia querendo entender o universo. E, se for verdade o que tu falou antes, que a gente vai passar para outra dimensão e que a consciência não desaparece, eu estou sempre bem comigo mesmo, porque o importante é eu me gostar e buscar sempre uma solução, mas não me apavorar com as possibilidades da existência. Aí eu estou ficando deprimido e ansioso. E eu sempre disse que a ansiedade e a depressão são uma espécie de lixo pessoal que deve ser reciclado. Então, se eu estou ansioso, eu estou buscando uma certeza. Se eu chego na certeza e ela passa a de novo gerar incerteza, eu avanço na linha socrática. A resposta nunca deve matar a pergunta. Então, jamais nessa linha eu teria vontade de desaparecer e morrer. Essa hipótese que ele levantou é pessimista, Muito. porque não tá, ele Mas, perdeu a curiosidade de entender o mundo e ele mesmo. na verdade, ele concretamente ele diz: e se nós chegarmos a essa conclusão? Mas essa Tipo, está no conclusão horizonte, né? só pode ser levada pelo pessimismo excessivo Dele, e não isso. por um universo criativo. Uhum. Temos uma outra questão aqui levantada por uma amiga, tá? Ela diz assim, ó: tem um primo que a mulher manda nele, literalmente. Ele é zoado por todos os parentes, vizinhos, amigos, colegas. Mas ele sempre me diz que prefere ficar quieto do que ser o bambambam bam, bam dentro de casa e viver ouvindo a gritaria da mulher. Só que ele é visto como gay, enrustido por quase todo mundo. E eu acho que ele está começando a se cansar disso. Isso poderia implicar numa reação violenta em algum momento? Porque ele é um homem grande e forte. Ele poderia se revoltar e, de repente, fazer alguma coisa impensada? Eu tenho medo disso. Pois é, mas aí tem que ver a capacidade dele de resistência a essa situação. Ele está, parece que, vamos dizer, resistindo a uma pressão que está aumentando. Então nós temos que ver se ele é um cara capaz de aguentar uma situação dessa por uma razão pessoal que fica meio incógnita, porque quando a gente se aproxima disso, a gente se aproxima de posições terapêuticas, né? Em que a pessoa que está vivendo uma situação difícil, ansiosa ou de pressão, ela deveria, por visão pessoal,
tentar melhorar, saindo fora, rompendo um relacionamento, indo fazer uma terapia para entender o que está acontecendo. Então, tem várias nuances aí de que ela está levantando assim, ele pode fazer isso, mas isso é o que ela está pensando que pode. Agora, nós não sabemos o quanto ele é capaz de resistir isso e que jeito ele vai tomar quando a resistência a esse tipo de coisa passar o limite dele. Então, se ela tem acesso a maior a ele, de poder conversar isso e abrir esse campo hipotético da homossexualidade, então haveria possibilidade de mudanças, né, desse campo aí. Mas isso é uma zona complexa, que é uma hipótese que ela levanta, né? Tá, e muito ainda dentro daquela visão, assim, o porquê que ela está se preocupando com isso? O que aconteceu, né? Porque é uma visão externa dela que parece que ela não tem acesso nenhum ao real contato com ele. Isso é uma hipótese vista por várias pessoas, que ele diz que precisa ficar assim porque ele está aguentando, na visão dele. Agora todo mundo está preocupado, mas a coisa está igual e todos estão curiosos para ver o que vai acontecer. Mas isso é, mas o povo é fofoqueiro, né, doutor Maia? Fala sério. Quer dizer, mas estão ali eu e tu aqui fofoqueando o tempo todo. fofoqueando. O fulano é assim, assim, assim. Não, desculpa para a amiga que fez aqui a pergunta, mas é porque assim, ó, tem um outro aqui que está dizendo, ó, eu tive um parente assim. Um dia ele saiu para comprar cigarros. Nunca mais voltou. Então, essa é uma das saídas que depende da saturação que a pessoa tem. Como é que a gente diz assim em psicologia? Nós temos um setor da personalidade que é neurótico, então é muito mais fácil de lidar porque são neuroses pequenas e tudo mais. Um outro setor que é o chamado borderline, que é uma complexidade maior afetiva, problemática, que a maioria das pessoas tem. E um terceiro setor que é psicótico. E todos nós, dentro de nós, temos esses três setores e se interagem o tempo todo. Por isso que eu digo que a busca do equilíbrio interno tem muito a ver com o que o mundo lá fora projeta em mim e o que eu projeto no mundo lá fora. Então a minha visão ela está misturada com essas três posições o tempo todo. Então tu vê que a visão pessoal minha de autoanálise é muito importante para entender o mundo que me ataca o tempo todo. Eu posso entender o mundo como asteroides que vêm na minha direção. Eu tenho que fazer eles desaparecerem antes de baterem em mim. Então eu tenho que ter uma proteção de entendimentos das coisas bem mais sofisticados que a maioria tem, né? Senão eu sou sempre projetivo. O inferno é este mundo. O inferno são os outros. Estou sempre dizendo que eu estou num mundo estranho. E vem sempre essa questão da sexualidade, né? Se o homem é um pouco mais, assim, tranquilo, se ele não é um cara de rompantes, de eu quebro, eu sou macho, eu isso e aquilo, aí ele é gay. Pois é, porque o cara não toma atitudes machistas Isso, de alto não nível. coce o saco, não cospe no chão e tal, ele Então, é gay. estamos querendo voltar aos homens machistas da velha Roma, que as mulheres eram escravas. Eu que mando, eu que faço e tu me obedece. Aliás, né, na novela que a gente acompanha, não sei se tu continua, o machismo do protagonista é total. A mulher é minha, eu tenho que tê-la para mim, de qualquer jeito, é minha, eu amo ela, eu vou usar toda a minha riqueza para prender ela, porque é comigo. Quer dizer, estamos buscando isso? É isso que o senhor está falando do Mavi, porque eu não tenho mais Isso assistido a novela. Eu é parei uma de vida, assistir. Mas o é Mavi é uma... que é esse, é minha, 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 eu quero ela de É, qualquer jeito e azar. Uhum. esse é Mas o ele é um verdadeiro macho. narcisista. Ele é narcisista, aquele cara. Sim, é o onipotente em que investiu tudo num prazer ligado àquela mulher, e a gente entende aí o feminicídio, né?
muitos homens investem tanto na sua mulher que quando ela não quer mais saber, porque eles ficam assim, 2 casos ali de maridos extremamente ciumentos também aparecendo ali na novela, que chega ao extremo assim, a mulher toca piano maravilhosamente, ele vai lá e corta as cordas do piano para ela não tocar, porque ela não pode ser ela, tem que ser o que ele quer. E o outro, um ciúmes avassalador de querer que a mulher seja o que ele quer também, mostrando características violentas de dominação e vamos dizer assim, ação predatória contra a mulher e a parceira. Então, esse tipo de coisa é que eu tenho que identificar em mim. Por que eu tenho essa coisa tão violenta de querer as coisas do jeito que eu quero? Ou então me adaptar neutramente, porque tenho chamado prazer negativo. Tudo que eu tenho é nada e eu estou satisfeito. Olha só, prazer negativo. Tem gente que tem prazer negativo. Aí é o sado, não é? Não, é negativo consigo mesmo. Eu não quero nada da vida, eu quero... o que eu Só tenho sacanear. é nada. Eu quero Estou sacanear. satisfeito. Uhum. Estou me lembrando de um paciente meu que o pai, ele, desde muitos anos, se deita no sofá, não faz mais nada, porque tinha um negócio, terminou, deita no sofá e passa o dia inteiro na frente da televisão. Só se levanta para comer, está com quase 70 anos, e aí ele diz, mãe, eu chego em casa e pergunto, pai, e aí o que tu viu na... Hã? Não, não me lembro. Mas ele está normal, mas está fixado na televisão, no sofá, e só sai dali para dormir e para comer. Então, esse é um exemplo de prazer negativo. O que tu está ganhando aí? Nem comunicação faz, mas ele não está fazendo nada além disso. Ele se enterrou. É como se estivesse enterrado num caixão sofá, com a televisão ligada. Não incomoda ninguém. Toma um vinhozinho todos os dias. E aí o meu paciente diz assim, vamos, pai, o que tu viu na televisão? Pois é. Não, olha, não estou nem me lembrando. Mas pai, tu está olhando a televisão? Estou, sim, claro. Que coisa, né? Uma pessoa que se exilou nada. Coisa nenhuma. Isso se chama prazer negativo. Não tenho nada e estou satisfeito. Que interessante, né? E tem muita gente que tá nessa, né? Até quando tu faz todos os dias tudo igual. Mesmo que tu estejas produzindo ali o teu almoço, fazendo alguma coisa, tu faz todos os dias mecanicamente tudo igual, é exatamente como estar nessa situação, né? E se tu mexer nisso, começa uma resistência e um sem sentido. Por quê? Essa rotina obsessiva é que me deixa bem. Isso se chama prazer negativo. Assim como tem o prazer positivo, tem o prazer negativo. O fato é que nós somos uma caixinha, como a gente já fala aqui sempre, uma caixinha de Pandora e estamos cada vez mais olhando com mais calma as reações do outro. Antigamente era tipo saía da fábrica, tudo pronto, e todo mundo tinha que agir daqueles 3, 4 mesmos jeitos, que eram as pessoas normais. Qualquer ato impensado e diferenciado era tratado como loucura e a pessoa ia direto para um hospício. Hoje ela é tratada e estamos assim sutilizando cada vez mais. E hoje está difícil até de tu olhar para o ar para uma pessoa estranha dentro desses conceitos, né, de ser assim, normais. Uma pessoa que faça qualquer coisa anormal, ela é vista como normal. Não tem mais aquela coisa de antigamente, né? Então tu vê que de novo ativamos o livrinho O Alienista do Machado de Assis, né? Uma turma vai para o hospital ser internada, daqui a pouco aquela turma sai, a outra entra e assim fica. Todos nós, na realidade, somos meio alienados de nós mesmos.
Então, este é o caminho de uma visão assim. Se eu vejo o mundo de um jeito, eu devia pegar essa visão que eu estou do mundo e jogar para dentro de mim. Por que que eu vejo assim? Por que que eu tenho essa certeza de que é assim? Por que que eu só busco posições onde a minha certeza aumenta do jeito que eu vejo? Daqui a pouco eu estou brigando com gente, eu estou fazendo críticas violentas e estou de mal com muita gente. A Mas por nossa quê? amiga volta aqui e diz assim, ó, parece que depois da pandemia aflorou mais ainda as neuroses que estavam escondidas. Parece que não conseguimos mais esconder quem realmente somos. Será só impressão minha? Não é que o mundo está ficando mais aberto e cada vez assim, eu acho que a gente com a internet, com essa comunicação rápida, eu vejo muitas coisas que antes eu não via. Porque nesse tipo de comunicação de 1 minuto, 30 segundos, eu consigo acessar uma informação absolutamente impossível há muitos anos atrás. Então eu fico chocado das diversidades e das coisas novas que se apresentam a cada momento e que acontecem aqui e ali. A ansiedade, então, tende a aumentar, a depressão, naquela visão do ouvinte que, então, Maia, o mundo é tão complexo que é melhor eu desaparecer, eu querer morrer, porque eu contraponho aí a curiosidade. Por que que o mundo é tão complexo? Por que que tem tantas mudanças de informações? Por que que eu me assusto? Por que que eu não fico usando o susto ao contrário? Curiosidade, informação, fofocagem. Quer dizer, eu sou capaz de, o tempo todo, estar aberto a informações e transmitir informações. E, ao Aliás, mesmo aquele, tempo, sim, ver o que acontece em mim. sim, aquele escritor, o Harari, é Harari, né? A área é. Ele disse que o homem só chegou nesse perfil que nós temos hoje movido pela fofoca. Mas, porque a fofoca é informação. Se tu disser eu sou um informante, é um novo nome mais aceitado para o fofoqueiro, né? O radialista é um baita fofoqueiro, né? Ah, não, doutor Maia, pode parar. O repórter não é um fofoqueiro de informação? Não, o repórter olha só, foi a primeira profissão no planeta. Porque assim, Então, ó, quando a Eva comeu a maçã, ele foi correndo lá contar pro homem, né? exato. Você foi lá e E, contou, e lá em seguida. e, Gente, tu, é brincadeira, tá? Só tô brincando aqui. É e uma tu te lembra piadinha de da nossa repórter. conversa? Tu te lembra da nossa conversa um sábado atrás, não sei, que nós falamos assim que o bom repórter está cheio de informantes. Sim, E o que é isso? tudo dentro da cabeça dele. Cheio de informantes. Olha, meus informantes disseram que isso está acontecendo por causa Aham. disso, por causa daquilo. Ele é na realidade, ele é um fofoqueiro de informações que são importantes. E também ele trabalha muito com a questão E da não são. lógica. O bom É, repórter esse que tem tantos informantes assim, que alguns deles são totalmente dentro da minha cabeça, ele é um cara que trabalha, ele faz projeções, ele pega uma situação, vê toda, monta o cenário, e aí ele vai fazendo cenários possíveis. E aí exato. ele joga esses cenários possíveis e um deles ele acerta, sabe? Então, então, olha bem o que tu disse agora. Eu posso ser, então, um repórter de mim mesmo em relação ao mundo e à vida. Receber vários cenários e, dentro desses cenários, eu rejeitar alguns, fazer hipóteses imaginativas, intuitivas e criativas para me situar cada vez melhor na vida. Sim. Perfeito isso. Se eu me der conta de que eu devo ser assim. Então, o modelo repórter é bem o que tu disse. Deveria ser, em relação à vida, eu fazer exatamente isso que tu disse. Monta os cenários e vê quais são os possíveis e um deles Isso. vai acontecer. Não tenha dúvida Então, nenhuma, né?
mas não tenho nenhuma certeza de que esse cenário seria o cenário que vai acontecer. Mas estou Isso. levantando hipótese. E é bem assim, né? Tu pega a situação, olha a situação, vê tudo que tem em torno, monta 3, 4, 5 cenários do que vai acontecer em seguida e pode ter certeza absoluta, um desses cenários vai acontecer. E se tu prever o certo, tá. Aí tu é considerado uma pessoa que tem visão de futuro. Né? Exatamente. Então, se eu fizer isso com a minha vida, eu estou sempre um passo avante no sentido de resolver situações que podem me paralisar e me deixar nessa zona que eu chamo de prazer negativo. Eu fiquei tão ansioso com tudo que está acontecendo que eu resolvi ficar em casa e não sair mais. Tem gente que faz isso. Tem. O mundo lá fora passa a ser Tem, e perigosíssimo. dizem que é um problema no Japão. São pessoas que entram para dentro da sua caverna, vamos dizer assim, seu apartamento, né? A sua casa, e elas não saem mais. É um problema grave no Japão. Fico totalmente paranoicas, porque o mundo ficou tão perigoso na cabeça daquela pessoa que a qualquer momento ela é vítima de alguém, de um golpe, e então não dá mais nem para confiar na pessoa que eu estou próximo. Aí eu começo a ficar doente, paranoico, ansioso, deprimido. Aí chego naquilo que o ouvinte falou. É tão decepcionante o mundo que eu prefiro morrer. Só para alertar aqui os amigos, tá? Eles são chamados de hikikomori, tá? Hikikomori. Estima-se que mais de 500 mil pessoas, cerca de 1,6% da população japonesa, vivem em uma situação de isolamento voluntário sem sair de suas casas por anos, evitando todo tipo de contato social. São encarados com preocupação pelo governo japonês. Hikikomori é o nome. E se diz que isso é porque a civilização lá é muito exigente de performance. Então era comum aquelas jovens que ficavam dentro dos seus quartos anos, até tem um que eu me lembro, foi reportado que ele ficou 14 anos isolado, ele só saía às 3, 4 da manhã para ir no mercado comprar as coisas que ele precisava para comer, para se manter. Mas não tinha contato nenhum com ninguém, vivia isolado. Tu vê, agora tu está falando em não sei quantas mil pessoas. Né? 500 mil pessoas no Japão. Que tem a ver com a cultura deles e tal, né? Mas tem outras pessoas. Muito exigente. Sim, tem outras pessoas no resto do mundo que devem fazer coisas semelhantes com uma outra natureza, né? A pessoa, por exemplo, que se lança numa questão de drogas e de bebida, ou qualquer coisa assim, que ela meio que sai fora e vive só para beber, vive só para usar drogas e tal. Eu vejo, assim, na minha visão, que é uma pessoa que está fazendo isso de uma maneira muito mais escandalosa, muito mais doidona, entende? Muito mais supostamente preocupante do que aquele que entra para dentro de um quarto e não sai mais. Ele, na verdade, ele está construindo um mundo só dele e está preocupado só com o prazer dele, não está nem aí pro resto da humanidade e deve sofrer pra caramba, né? Agora tu falou, me lembrei de um paciente jovem meu que está na faculdade, ele me contando que ontem eles iam sair uma quantidade de gente que ele chamou um encontro minhoca. Significa que mais ou menos, eu disse, mas o quê? São mais de 100 pessoas jovens? Maia. Grupos que saem discutindo tudo que tu pode imaginar, fumando maconha, bebendo, e vão se deslocando assim. Esse grupo, então, é uma espécie entre os bares da Cidade Baixa, tipo uma minhoca gigante, assim, que cada grupo de 5, 10 pessoas meio juntas conversando, mas o grupo está se estendendo e vai indo a noite inteira. Eu não sabia que tinha o famoso grupo de debates minhoca com muita droga, álcool e maconha.
Quer dizer que tiraram o sexo, porque antigamente era drogas, sexo e rock and roll. Não, é nos bares. Eles sentam e começam a discutir. São pessoas de nível alto, quase todos na faculdade, discutindo hipóteses as mais variadas, mas fumando maconha, Geralmente bebendo vinho. resolvendo os problemas da humanidade. Exatamente, Né? discutindo todas as hipóteses. E ele me disse o seguinte, até eu mexi com ele, disse assim, olha aqui, ô fulano, porque ele é investidor também, né? Eu fiquei assim, eu tinha quase certeza que o Trump ia ganhar a eleição. Mas eu não sabia que devido à intimidade dos próximos do Trump com o Bitcoin, eles iam ganhar bilhões de dólares em Bitcoin. Eu não podia imaginar uma coisa dessas. Aí ele disse para mim assim, olha Maia, com a entrada do Trump, as criptomoedas vão bombar. Elas vão ficar no lugar do dólar hoje, que todo mundo quer uma outra moeda. E esse ganho foi fantástico. Eu tinha vários investimentos em frações de Bitcoin, ganhei dinheiro, porque o Bitcoin passou de 300 mil para 570 mil a unidade. Sim, a Ele deu um ponto de um pulo. camarada comprar uma banana por 35 milhões de reais. O senhor sabe Mas por disso, né? quê? Ele Por quê? comprou Eu uma sei, banana. Caramba, uma ele, banana. O infeliz comprou uma banana por 38 mas ele, milhões de reais. mas ele fez isso porque o que ele ganhou nesse pulo do Bitcoin de quase 200 mil reais a unidade, ele ganhou bilhões. Então, se eu ganho bilhões, eu posso fazer o que eu quiser da forma mais absurda do mundo, porque o que é sei lá, 2 milhões de dólares para uma banana? Aí perguntaram para ele, mas e aí o que vai fazer quando ela apodrecer? Aí eu boto outra. Sim, e a outra versão é que ele disse que vai comer a banana. Também, Ele depois vai eu comer a como uma, banana. compro outra. Mas ele não. Olha, isso aqui é um imponderável dentro do inacreditável, entende? Enrolado no papel do incrível. Porque depois, sabe, não tem sentido nenhum o cara gastar Mas, 35 milhões de mas, dólares para mim, né, doutor Maia? Para mim, mas para mim. então, Para as pessoas mas aqui, então, dos 3 mil reais, dos 5 mil reais, a pessoa comprar um negócio desses aí, tu coloca ela naquela versão da fantasia. Isso aqui é uma terra de Alice, assim, é uma coisa. sim, mas tu vê, tu está dizendo, nós estamos fazendo uma interpretação assim, de peso crítico, vamos dizer assim. Mas se eu tenho e ganhei assim 3 bilhões de dólares por Sim, simplesmente um salto, a minha capacidade de manipular o mundo cresce de uma forma que eu posso fazer a coisa mais claro. incrível que eu posso ver. Mas essa Então, pessoa, ela não está descolada, quer dizer, agora eu estou querendo fazer uma aqui de meio doida, né? Mas essa isso. pessoa, ela não está de alguma forma tão descolada quanto o Ikikagei, aquele lá do Japão. Quer dizer, o cara tá Não. tão sozinho que ele pode comer uma banana por 35 milhões. E Mas ele acha ele, isso ele, natural porque eu entendo a cabeça dele. Ele ganhou não sei sim, quantos bilhões, trilhões, então ele vai comprar uma banana por 35 milhões. É como eu então, sair agora ali e comprar que eu poderia comprar por 500 reais? Entende? pois Dentro da é. minha capacidade, né? Vou comprar. Não poderia fazer isso, mas digamos, a pessoa está fazendo dentro do que é a capacidade dela. Mas só que ela não está sozinha no universo. Eu estou olhando para ela. 18 Sim, mas, bilhões, 11 milhões de pessoas, 11 bilhões de pessoas estão olhando para ela. Mas ela nem nos sim, vê mas, também, ela não os vê mais. olha bem, eu estou querendo dizer que eu estou mais preocupado com o choque que causa em mim do que com ele. Claro! E a maioria está preocupada que ele é um alienado, que ele é isso, que ele é aquilo outro, que é uma barbaridade. Não tem rico que tem papel higiênico que tem gotas de ouro? Isso, exatamente. E quer dizer, quando o poder chega nesse nível que a gente vai discutir várias vezes, eu posso tudo, eu sou um rei. O Isso. rei pode tudo. Só que daí não é ele pessoalmente que tá, vamos dizer, que acaba ficando na berlinda. É uma sociedade que aceita isso de uma maneira meio boçal, assim, meio canina, meio bovina, sabe? Quer dizer, como é Mas, que a gente tem bilhões de pessoas sendo explodidas em Gaza,
em outras partes do mundo, lá em Kiev, não sei o quê, e ao mesmo tempo a gente vê um cara comprando uma banana de 6 milhões, entende? O que está em jogo não é nem o cara que comprou, é essa sociedade que a gente vive, que é totalmente alienada, bovina, e aceita isso, entende? Não se revolta. E a gente Mas então, acaba tratando isso como uma coisa mega normal. O cara comprou sim, uma mas vê banana por bem. 6 milhões, Então, 35 milhões de reais. o impacto que causa em mim é que eu devo entender, porque o primeiro caminho é esse que tu fez, uma crítica absurda a esse tipo de conduta, que é uma conduta ligada ao poder e ao dinheiro do nosso Uhum. mundo. Mas eu sou um observador que não tem nenhuma ingerência nesse mundo. Eu tenho que me adaptar a ele. E eu me adapto de uma forma crítica que eu fico enojado com isso. Mas, e o nojo que eu tenho me faz mal porque eu vejo isso. Então, eu estou vivendo uma coisa ruim para mim porque eu enxerguei lá fora uma coisa ruim e não reciclo esse lixo que eu estou criando aqui por ver esse horror lá. Então, eu estou querendo que tu veja que eu tenho que ser capaz de metabolizar essa indignação de uma forma que não me prejudique e Sim. que até eu comece a dizer, puxa vida, né? Esse mundo está tão complexo e ligado ao poder e ao dinheiro que a gente está completamente perdido. Mas, ao mesmo tempo, eu posso olhar, então, uma coisa positiva. A China como um emprego, uma coisa assim fantástica na linha econômica, segundo o poder do mundo, fazendo em grandes investimentos no mundo inteiro, numa espécie de globalização total. Então, existe, e na China, o maior número de bilionários está na China. O mais bilionário deles é o dono do TikTok, que está com quase 400 bilhões de dólares. Todos esses, ou todo este governo, está fazendo uma globalização poderosa. Então, existe ao mesmo tempo essas diacronias aí, como esse cara que comprou a banana, e existem posições econômicas altamente abertas que estão, né? Inaugurou um porto no Peru, que é um fantástico, está fazendo outro no Chile. Quer dizer, existe também o contrapeso, mas certos indivíduos realmente com essa fortuna ficam viajando quase no espaço sideral, né? Sim. É. Vai saber, né? O que a gente não sabe é que nada sabe mesmo, né? E tudo pode Exatamente. Então acontecer. chegamos no ponto. Eu tenho que estar entendendo o tempo todo essa complexidade e não gerando dentro de mim ressentimentos e indignações que são venenos que eu estou criando, porque eu fico indignado por aquilo que aconteceu lá. Eu Sim. tenho que conseguir metabolizar entendendo. Este cara ganhou muito dinheiro e pode fazer isso. Mas tem outras pessoas no mundo que estão fazendo maravilhas. Pois então. A Maria Helena diz, Bea, tu disse, estou aqui cheia de contradições. Fala com o Dr. Maia, porque todos nós também estamos aqui cheias de contradições. E, então, olha bem, de novo, vamos, antes de tu terminar, a contradição ela é perigosa se eu não conseguir metabolizá-la, eu passo mal. Então, a contradição da visão do mundo pode me gerar ressentimentos, angústias e indignações, agressividade, e isso são lixos internos que criam tensões. Então, eu tenho que, ao ver o que acontece lá fora e ver, não ficar tão mal tentando entender a complexidade que lá fora existe devido a essas diferenças. Uhum. Continua o que ela disse. Não é exatamente não, que todos estão, ela também, no caso, estaria cheia de contradições, né? E tu Da vê mesma forma. que as contradições, de certa... olha, então, agora pegando isso que ela disse, contradições são incertezas.
Se eu sou capaz de lidar com contradições internamente da melhor maneira possível, sem gerar venenos internos, que é o ressentimento, a indignação, a raiva, daqui a pouco eu dou um tapa na mesa, esses filhos da puta eu quero matar todo mundo. Quer dizer, eu estou gerando veneno em mim. Então, quanto mais eu for capaz de lidar com essas contradições, racionalmente, entendendo a complexidade do mundo, mais eu avanço na minha capacidade de entender as complexidades que me habitam, ou habitam o meu mundo. E tu não pode daqui a pouco, assim, jogar tudo pro ar e dizer, dane-se, agora eu só vou ver a grama crescer, tô nem aí para coisa nenhuma. Tu não pode gerar, não estou dizendo eu ou qualquer pessoa que está nos ouvindo aqui, mas não pode gerar uma cadeia de pessoas que podem ficar insensíveis a tudo que estiver acontecendo e preocupadas só com o seu dia a dia, só com o seu ganho, só resolvendo os seus problemas, seus BO e tal. Então, aí nós nos aproximamos dos chamados prazeres negativos, quer dizer, eu desisto do mundo, mas não me poluo mais com ele, vou viver numa casa na árvore. Também pode. Eu vou para o campo, eu compro um sítio e só penso lá nas minhas ovelhinhas e nos meus bichinhos e na minha plantação. Ou até eu fica nem quero ver televisão. Ou até fica na cidade, mas tipo assim, ó, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, dá ali o seu toquezinho mais inteligente, né? Dá a sua frase de efeito e vai ali ver o que tem para ganhar um dinheiro, vai resolver um problema, ficando indiferente às consequências dessas situações que a gente vive. É porque, assim, ó, nesse momento nós estamos vendo lá na Ucrânia e no Kremlin, lá no Putin, lá, a possibilidade de ele, assim, escalar o que está acontecendo para uma única bomba atômica, que pode, eles já estão até calculando que pode morrer 5 milhões de pessoas, e depois aí vem todo mundo para botar pano quente e tal, e não acontece mais nada. Ou uma hecatombe total. A gente está vivendo essa situação. Ou uma situação lá naquela situação lá do árabe, do judeu, quer dizer, do Netanyahu, que hoje sábado, ele fez uma ação contra o Líbano, lá, como é que é o nome da capital do Líbano? Beirute, e eu vi ali umas fotos, gente, assim, uma cidade como Porto Alegre, tu tá olhando aquele monte de edifício e tal, de repente tu vê aquela poeira, aquela nuvem de fumaça e um edifício caindo. E é uma área residencial. E ele jogou uma bomba lá em cima. Quer dizer, assim, e daí o mundo fica olhando, sabe, dizendo, que horas é o almoço, o que vai ser, qual é o cardápio. É tipo assim, parece que a gente está ficando totalmente descolado, insensível. É como se a gente estivesse orbitando em situações diferentes. Uma situação é aquela realidade onde tem a guerra e pessoas morrendo de uma maneira absurda no ano 2025, e a outra situação é a indiferença daquelas... Porque eu não posso fazer nada. Entende? Por mais que eu posso agora aqui fazer um discurso anti aquele, fazer um discurso, mostrar que eu sou a favor disso, daquilo, mas não vai resolver nada. Eu só vou ter um infarto aqui, vou ter um infarto. E aí, por que eu não faço? Então, tu vê que, de novo, tu reforçou o que eu disse. Eu tenho que ser capaz de metabolizar isso de um jeito que a minha indignação, a meu ressentimento, a minha agressividade não fique me minando internamente indo para o meu corpo. Eu tenho que ter capacidades racionais, como diz o filósofo, de lidar com afetos desse tipo e entender dentro de mim como lidar com isso na minha impotência. Porque se eu fico nessa indignação de crítica e achando o mundo uma coisa horrorosa, eu estou criando um estado afetivo interno meu que é venenoso para a minha saúde física. Isso, olha o que diz aqui. Olha o que diz a nossa amiga aqui, ó, bem isso. Estou me dando conta que estou criando veneno para o meu cérebro se deteriorar.
Exatamente. Então, aí é que eu digo, nesse salto de conhecimento, eu me dou conta, vem cá, mas se o mundo é tão complexo e guerras sempre existiram, é porque há uma zona maléfica em cada um de nós que, baseado no poder e na economia do poder, uma situação em que o poderoso perde a noção do equilíbrio que eu estou vivendo aqui como uma pessoa normal, me dando bem com meus vizinhos, no meu condomínio, na minha vida, trabalhando direitinho, mas que quando chega nesses níveis mais altos, tudo se deteriora. Mas eu não vou me deteriorar por indignação excessiva com isso. Eu vou poder entender por que que acontece lá fora e por que que acontece desse jeito em mim. Então, eu não gero venenos em mim, porque a guerra está na Ucrânia ou está no Líbano. Eu começo a usar o meu lado racional para entender a complexidade da existência minha e do mundo. Sim, tu acaba não engolindo esse veneno todo para não morrer tu e o resto continuar igual. Ontem, por exemplo, a gente Exatamente. viu duas situações envolvendo a violência policial, que aí se abstraindo a questão da coisa macro, assim, de uma guerra, né? Tu vai ver ali uma ação que parece isolada, é de um policial fazendo tal coisa, mas em duas situações diferentes. Lá no Isso. Paraná, um PM brigou com a vizinha estava sentada na calçada, numa praça, alguma coisa assim, e ele brigou, foi lá e deu 2 tiros nas pernas da mulher. E aí tá, agora ele tá afastado, não sei o quê, mas quem é que produziu esse PM, né? Em São Paulo, um rapaz, como é? Ele é estudante de medicina, ele saiu perto de casa para umas baladas, assim, né? E encontrou lá uma mulher, os dois meio que entraram numa situação, aí eles, perto tinha um hotel, ele foi com ela pro hotel, aí lá dentro alguma coisa aconteceu e aí ela saiu do hotel, e ele saiu atrás dela, estava ali passando uma patrulha da Polícia Militar de São Paulo, e ele deu um tapa no retrovisor da patrulha, e os PMs desceram, foram atrás dele e tal, deram 2 tiros no peito dele e mataram ele. E ele não estava, na verdade, eles não estavam ali para atender uma ocorrência, eles estavam passando. E o que ele fez foi dar um tapa, entende? E eles reagiram da maneira mais absurda possível. Eles foram lá e mataram o cara, né? Isso. Então tu vê assim que é como se fosse uma espécie de vertigem, né, do planeta. E aí parece que daqui a pouco ela vai bater na nossa porta. E tu, de alguma maneira, tu também, né, tu pensa, agora eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, mas não tem que fazer nada, nem tem o que fazer. Não, Na- e tu vê, o que que tu está dizendo? Que a informação nos traz coisas o tempo todo assim, de indignação. Aí eu começo a ruminar a indignação em mim. Isso. Olha o que que eu estou fazendo. Eu estou me envenenando com informações nada a ver comigo, mas que chegaram em mim. E até me lembrei de uma mãe de um paciente meu que conversou um pouco comigo, e ela tem meio religiosa. Aí ela dizendo, Maia, quando passa certo limite, alguma coisa, eu já faço assim, aquilo que os espíritas dizem, ou o exorcista diz, larga este corpo que não te pertence. Eu Isso. jogo fora o que não é meu. Não, aí, doutor Maia, é aquela história, né, que eu tenho, assim, assim, sempre penso nisso e o senhor deu uma visão para isso muito especial, assim, fantástica, que é eu coloco todas essas informações, tipo assim, na minha reciclagem de lixo mental, e eu sei, Isso, catalogo essas informações e depois eu vou lavar a louça, entende? Porque não vai adiantar eu começar a ter um ódio mortal da polícia agora. Eu tenho um ódio mortal do Netanyahu, eu tenho um ódio mortal. Porque quem vai realmente surtar sou eu. Então eu boto exatamente. dentro Agora, das tu gavetas ali. resumiu, tu resumiu a perfeição agora. Mas vem cá, a indignação com coisas que acontecem lá e são muito tenebrosas e coisas, gerando uma indignação em mim, então eu tô no Líbano e estou num edifício que daqui a pouco vai cair uma bomba. Uhum.
E tu imagina o nível de ansiedade que isso provoca, né? O nível de ansiedade é impressionante. Mas eu quero Isso, saber, mas só que tem um detalhe. Eu quero saber que isso está acontecendo. Eu não quero me mas alienar. não, mas não me pertence. Não sou eu que vou resolver isso, mas eu continuo recebendo as informações, gosto de ouvi-las, tenho uma visão clara disso, mas não rumino indignações em nível excessivo que vão gerar ressentimentos internos e toda uma série de lixos ansiosos, fóbicos, angustiantes, não vou sair de casa, não isso, não aquilo. Por quê? Porque eu ouvi uma novela, porque eu vi na televisão essas notícias. Mas vem cá, tu tá te envenenando com a informação. Pois é, só que tem que ter uma calma, não sei o que, para poder fazer isso. Olha só, o diretor de uma escola lá no Tocantins, ele foi afastado do cargo essa semana, tá? Alguém gravou uma aula, uma escola militar, tá? Uma escola militar, atividade escolar é da Secretaria de Estado de Educação, tá? É uma escola comum que tem administração de militares. Hoje nós temos várias também aqui no Rio Grande do Sul, apesar de serem ilegais, né? Então, o que eles gravaram? Um vídeo, os alunos correndo em hora, informados, né, informação, e cantando a seguinte canção: Tu vai lembrar de mim, sou taticano maldito. Isso referência à Polícia Militar lá do Tocantins. Força Hum, Tática da PM é tipo... Enfim, deu para entender, né? Tu vai lembrar de sim. mim, sou taticano maldito e vou pegar você. Se eu não te matar, eu vou te prender. Vou invadir sua mente. Não vou deixar tu dormir. E nas infiltrações você vai lembrar de mim. Todos os estudantes gritando isso, palavras de ordem, né, enquanto estavam fazendo exercícios, correndo. Quer dizer, é uma apologia à violência absurda, assim, em criança. Aí alguém gravou, e porque alguém gravou, então o, o diretor da escola foi demitido. Mas tu imagina tu botar isso na cabeça de uma criança. Eu vou te pegar e eu vou te matar. Tu não vai lembrar de mim. Quer dizer, um negócio assim terrível, entende? Uma apologia à violência de primeiríssima ordem. E isso também, entende? Tu fica sabendo disso, tá? Não, porque a polícia militar, então, porque a gente sabe que a truculência é do dia a dia e tal, e tá inserida assim na vida deles, e eles veem a gente que não é militar como sendo algo que tu tem que destruir, né? Matar. E tu tem Então, que administrar tudo isso. isso acontece no mundo o tempo todo e a gente então deve saber que isso é uma realidade da nossa duplicidade entre o bem e o mal. Agora, a grande vantagem é eu não ficar ruminando essas coisas ruins, indignado com a humanidade, com as coisas todas e me envenenando com a minha indignação, quando eu tenho uma potência muito pequena para mudar algumas coisas. Eu posso ter uma opinião, mas a principal delas é uma opinião que não me polua, que não me faça estar no Líbano ou em Gaza. É uma coisa muito simples, é eu me cuidando, sabendo e vivendo num mundo distópico como é o nosso e sempre foi. Então, quer dizer, isso é aprender a viver numa sociedade complexa ou hipercomplexa, que a maioria tem medo, mas o grande problema é isso que nós tocamos. Eu tenho tanto medo do mundo que eu estou ficando doente. Olha só. Uhum. Ou pior, achar que todo mundo é mau, todo mundo é perverso, todo mundo é violento. E aí tu começa a Exato. perder até a tua compaixão com Isso. o E outro. eu sou um pobrezinho anjo caído aqui que sou Isso. vítima do mundo. Que Eu, mundo? Então eu vou morar no meu quarto, eu não saio mais, né? exatamente, ficar é bem isso, né? O problema é achar esse equilíbrio, né? É Mas poder desenvolver esse equilíbrio, sem sim, parecer uma pessoa
fria, sem parecer uma pessoa que não se importa. Então, aí entra uma coisa que eu já falei várias vezes. Um teórico da psicanálise, famoso por estudar o narcisismo, ele dizia: qual é a maneira de uma sabedoria pessoal? É empatia comigo mesmo, com o outro e o humor. Humor e empatia. Eu não sou indiferente e sou capaz de humoristicamente lidar com situações que são complexas e até pesadas. Isso gera uma sabedoria pessoal, posição dele. Empatia comigo, que é não me sobrecarregar com ressentimentos e agressividade, porque o mundo é uma porcaria, uma merda, eu não sei por que eu estou aqui, e ao mesmo tempo brincar. Mas vem cá, por que eu estou tão bravo com as coisas que acontecem? Mas esse é o mundo que eu vivo, eu tenho que tentar entender melhor essa complexidade que é o mundo, porque eu também sou tão complexo como o mundo. Pergunta para o Dr. Maia para concluir, manda aqui o amigo. Não é o seu caso, Dr. Maia, já vi uma foto sua. Mas se o senhor fosse careca, o senhor usaria peruca? Olha, talvez se tu me fizesse uma peruca assim, bem como era meu cabelo, provavelmente. Ai, é que eu comentei mais cedo que eu vi uns vídeos de uns senhorzinhos colocando peruca, sabe? Mas ficou tão bonito, tão bem feito, que assim, Isso, ó, o olhar dos caras, depois que a peruca estava colocada, aquele olhar brilhante, assim, sabe? Parecia que estavam vendo um novo homem. E eu achei que tudo bacana, tudo muito bonito. Eu acho que por causa disso que ele está perguntando se o senhor usaria exatamente. peruca. Porque Tu assim, vê olha, a reação deles, doutor Maia, porque tem aquele preconceito, né? O homem não tem que se embelezar, o homem não tem que se cuidar, blá, 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 não sei o quê. Mas eles estão aceitando a ideia e fica muito bem, o cara rejuvenesce, acho que uns 10 anos. exato. Então, tu vê que ele, eu tenho que dizer para ele que eu estou muito satisfeito porque eu ainda uso uma peruca tão bem feita que parece que é minha. É, não, verdade, mas não é o seu caso. Eu sei que o senhor tem bastante cabelo, então. Não, e ele aqui já disse, né? Ele já viu uma foto sua, então ele sabe que o senhor não precisa de peruca. Isso, É só um isso. pouquinho. Não sei o que vai acontecer isso aqui, só um pouquinho. Tá certo, Ah, deu, então. deu. Tá Já bom. voltei. Tá perfeito, Não, né? então. Então a peruca, quando ela é bem feita, como tu diz, é uma coisa que eu não sei por que não usar, né? Claro, eu acho que tem que mais é que usar. Tem que usar tudo que te faz bem, se tu te sente bem, quer ficar bonitão, quer ficar bacana e acha que tem dinheiro para pagar e tal, vai lá e usa, pelo amor de Deus. Se alguém achar que ficou ridículo, tudo bem, deixa a pessoa achar, né? Não faz, não move o mundo. Não vai mover o mundo, qualquer opiniãozinha, né? De Em qualquer vez de comprar maneira, uma banana, compra uma peruca. isso, investe numa peruca. Ao invés de comer uma banana de 35 milhões. Ah, não, mas eu Mas, mas, peguei nojo desse mas cara, tu, sabe? mas tu viu outra coisa interessante agora que tu falou em 35? Tu viu que o Netanyahu tá oferecendo 29 milhões de dólares para cada refém que tu resgatar. Ele está seduzindo o Hamas e o Hezbollah para É um extraírem o cínico, grupo. né? É um cínico. E a gente sabe que a história toda ali não tem nada a ver com os órfãos, com os nada. O furo é bem mais embaixo, o objetivo é outro, né? É Então, isso, tu doutor vê, Maia. Chegamos ao fim. chegamos ao fim. Isso E é mesmo. um fim com, agora então vamos, um fim humorístico, empático, que nós tentamos trazer o nosso melhor, né? Colocamos uma peruca. Colocamos uma peruca que ninguém nota que é peruca. Tá bom, então. Um grande abraço, obrigado pela companhia, Beijo viu? para ti e Obrigado a pelo todos os ouvintes. auxílio. Tudo de bom. Obrigado pela colaboração com a gente aqui. É isso, amigos. Eu conversei com o Dr. Herberto Edson Maia, que é um psiquiatra, é um psicanalista, que todos os sábados ele se
põe à disposição da gente de forma bem querida, generosa, para a gente conversar com os assuntos variados aí a respeito da alma humana, né? E com esse papo a gente chega ao final também dessa semana. Quero agradecer a todos pela companhia, quem esteve com a gente por aqui, muito obrigada. Se tudo der certo, a gente volta na segunda-feira a partir das 9 horas. Não esqueça que amanhã às 19 horas nós temos aqui, ao vivo, o Adroaldo Bauer Correia, com o seu domingo.com. Então, vamos em paz até a segunda-feira. Força na peruca aí. Até segunda. Beijo.